Economia básica. Então, no vídeo de hoje, tentar entender o que é que causa o deslocamento da curva de oferta. Nos vídeos anteriores, descobrimos o que é que significa oferta, curva de oferta, né? A relação entre preço e quantidade ofertada. Então, quantidade ofertada é a quantidade de um bem que os vendedores estão dispostos e aptos a vender. Estão dispostos e aptos a vender. Lei da oferta, afirmação de que com tudo mais mantido constante, ou seja, isolar as demais variáveis, a quantidade ofertada de um bem aumenta quando o seu preço aumenta. Então, o preço aumenta, a quantidade ofertada, se isolar todas as outras variáveis. A escala de oferta, tabela que mostra a relação entre preço e a quantidade ofertada de um bem. E curva de oferta, gráfico da relação entre preço de um bem, ou seja, no eixo Y, o preço, um gráfico cartesiano, né, relação XY de um bem, e a quantidade ofertada que está no eixo X, relação entre X e Y. Lembrando que nessa relação, né, muito clássica da economia, talvez o mais básico da economia, é a relação entre oferta e demanda. A curva de demanda ela é negativamente inclinada e a curva de oferta ela é positivamente inclinada, justamente por conta da lei da oferta, que, como eu já disse, diz o seguinte: a afirmação de que tudo mais mantido constante, a quantidade ofertada de um bem aumenta quando o seu preço aumenta, por isso que ela é positivamente inclinada. E quando elas se encontram, então existe um equilíbrio. Também vimos sobre a oferta de mercado versus a oferta individual, que na economia tudo é uma oferta individual, só que a soma das ofertas individuais compõe a oferta como um todo, ou seja, a oferta de mercado. Então vamos aos deslocamentos da curva de oferta. Eu não entrarei no detalhe sobre cada uma dessas variáveis que provocam ou que causam os deslocamentos da curva de oferta. Apenas farei a menção e darei início ao texto sobre isso. Como a curva de oferta de mercado... antes de começar, deixa eu mostrar o livro base que eu estou usando aqui no canal. Gregory Mankiw, Introdução à Economia. Tem uns que chamam de Gregory... Bom, se fosse para pronunciar isso de forma correta mesmo, seria de outra maneira, né? Eu acredito que seja Gregory Mankiw, mas estamos no Brasil, então eu pronuncio do jeito que parece para mim aqui, que é Mankiw. Bom, o livro-texto é esse, é um clássico aí da economia. Na faculdade eu sou formado em economia, né? Então na faculdade de economia, na UFPR pelo menos, depende do professor, mas o meu professor utilizou este livro como nas disciplinas de introdução à economia. Bom, deslocamentos da curva de oferta. Como a curva de oferta de mercado mantém constantes todos os demais fatores, ou seja, isola, né? Considera só a oferta, a curva de oferta se desloca quando um dos fatores se modifica. Por exemplo, vamos supor que o preço do açúcar caia. O açúcar é um insumo utilizado na produção de sorvete. Portanto, a queda no preço do açúcar torna mais lucrativa a venda de sorvete. Estamos adotando aqui neste livro sobre oferta um exemplo sobre sorvete. Isso aumenta a oferta de sorvete. A qualquer preço dado, os vendedores agora estão dispostos a produzir uma quantidade maior, porque o custo reduziu. Com isso, a curva de oferta de sorvete se desloca para a direita. Por quê? Porque o eixo X representa no gráfico a quantidade. Então, se a quantidade é maior, o deslocamento é para a direita, né? Justamente porque a quantidade aumenta. A figura 7, qual que é essa figura 7? Ilustra deslocamentos da oferta, qualquer mudança que aumente a quantidade ofertada a cada preço, como uma queda do preço do açúcar, desloca a curva de oferta para a direita e é denominada aumento da oferta. Da mesma forma, qualquer mudança que reduza a quantidade ofertada a cada preço, desloca a curva de oferta para a esquerda e é denominada redução da oferta. São muitas as variáveis que podem deslocar a curva de oferta. Aqui estão algumas das mais importantes, que eu agora farei apenas a menção. Gravarei um vídeo específico para cada uma delas. Preço dos insumos, tecnologia, expectativas, número de vendedores e depois um breve resumo. Então, basicamente, são quatro variáveis básicas: preço dos insumos, tecnologia, expectativas e número de vendedores. Bom, eu fico por aqui então, e no vídeo de hoje deu para entender que preço representa o movimento ao longo da curva. E aí, nos próximos vídeos, deu para entender, na verdade, mais do que isso, né? Deu para entender de forma bem básica que ocorre um deslocamento na curva de oferta, principalmente com relação ao eixo X, né? E que representa à sua direita um aumento da oferta e à sua esquerda uma redução da oferta. Beleza? Nos próximos vídeos, então, tratarei um pouco mais sobre preço dos insumos, tecnologia, expectativas e número de vendedores. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre economia básica, que por sua vez faz parte de uma playlist geral sobre economia. Valeu!